Tudo bem com você? Eu espero que sim! Gente, vamos dar início a mais um vídeo! E pra você que não me conhece, meu nome é Marja Mariano, eu sou professora de desenho realista. Se você gosta desse universo de desenho, gosta de anime e quer ir além, né, dos desenhos que você já produz, né, migrar aí pro desenho realista, já dá aquele like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, porque eu estou sempre trazendo vídeo com conteúdo rico que vai mudar a sua trajetória, a sua forma de ver o desenho, diversas aulas, dicas e macetes para você evoluir. E se você quer realmente evoluir de uma maneira um pouco mais rápida e estudar com uma metodologia que funciona, você pode se inscrever no meu curso. As vagas estão abertas e você vai aprender do total zero até níveis avançados e efeitos avançados aí no desenho realista lápis de cor. Clica aqui no primeiro link da descrição e eu vejo você no grupo de alunos. Bom, e vamos para o tema do vídeo de hoje? Hoje a gente vai falar um pouco sobre boca, como a gente pode trabalhar uma boca. Só que eu vou trazer uma boca de pele negra e a gente vai utilizar materiais escolares, ou seja, materiais mais acessíveis para você perceber que você precisa dominar o material. Não é um material que faz com que seu desenho fique bonito e realista, e sim é você sabendo manusear bem aquilo que você tem nas mãos que consegue esse resultado. Bora lá? E hoje eu vou mostrar para vocês que a gente vai utilizar só o lápis da Maped e vamos conseguir um resultado incrível, para vocês verem que é sim possível construir com qualquer tipo de material que você tiver. Claro que o material, mesmo sendo escolar, ele precisa ser de boa qualidade, porém, quando você compreende a técnica, você faz trabalhos lindos com um lápis simples, tá? Bom, a gente vai começar utilizando essa cor chama Wood Brown, tá? Da Maped, mas nada mais, nada menos é do que o lápis marrom. E aí eu vou começar a trabalhar com essa cor toda a base do lábio dele, tá? Principalmente do lábio superior, que no lábio inferior tem uma parte ali que vai ser mais rosada. Porém, eu faço o trabalho de colorir, tá? De preencher a região do lábio. E em alguns locais que eu observo que a textura já está um pouco mais marcada, já está um pouco mais aparente no desenho, na referência, eu começo a fazer as puxadas que trazem essa sensação de textura para a pele do lábio. Reparem aí na borda como que eu trabalho com movimentos circulares e eu não faço um risco duro, tá? Eu deixo essa transição bastante suave aí e vai ficar bastante suave com a pele, tá? Para trabalhar do outro lado, eu vou seguir o mesmo padrão que eu fiz aí, ainda continuo com a mesma cor, a mesma tonalidade, e vamos repetir o processo para esse outro lado aí do lábio. E aí eu vou deixar o vídeo correr em tempo real para vocês observarem como eu faço as puxadinhas, né? Eu não aperto o lápis de maneira muito incisiva contra o papel. Eu utilizo, no caso, a pontinha um pouquinho mais afiada e vou passando de leve, fazendo os movimentos, né, de risco, né? E vou trabalhando com aquilo que eu observo, aquilo que eu enxergo de textura na minha foto referência. E aí agora eu vou começar a construção do lábio inferior e eu vou trabalhar com esse marrom só onde eu enxergo essa tonalidade, tá? Então, em alguns locais eu vou deixar o papel em branco para a gente trabalhar com outra tonalidade de base.
E aí eu começo marcando algumas regiões mais escuras da textura do lábio, para que eu possa me orientar depois, não me perca dentro dessas linhas, desses riscos. E aí reparem que eu vou avançando para a parte branca do papel, né? Só até onde eu observo que essa tonalidade ela se encaixa, que ela está presente, tá? Lembrando que a gente precisa gerar volume para esse lábio, principalmente o lábio de pessoas negras, são lábios bastante volumosos. Então a ideia é gerar essa sensação no desenho de que os lábios são volumosos. E para isso eu preciso trabalhar bem as regiões escuras e regiões claras, de brilho. Então eu vou avançando com esse marrom só onde eu enxergo que é essa tonalidade aí nessa região da referência. E aí eu vou chamar a atenção mais uma vez para essa parte aí do contorno da boca, né? Para que vocês tomem cuidado nessa parte e não trabalhem de maneira muito forte, muito marcada, tá? Todo o contorno da boca realista não pode ter aquela linha marcada. E aí eu vou chamar a atenção de vocês porque, apesar de eu estar trabalhando com marrom aí, reparem que eu deixo ele com uma tonalidade bem mais clara. Então eu passo mais leve do que eu passei no lábio superior e também nos cantos e nas bordas do lábio inferior. Agora eu vou utilizar o lápis preto e vou começar a escurecer. Eu começo a fazer essa marcação da linha central e eu vou tomando cuidado também. Eu só começo a definir o traço quando eu vejo que é uma região que pede essa definição. E em algumas regiões mais escuras eu vou avançando aí com uma segunda camada por cima do marrom, de maneira bem suave, movimentos circulares, e vou trabalhando dessa maneira para começar a gerar a profundidade, né? E já começar a gerar esse contraste maior aí do lábio. Muito bem, agora eu vou entrar com essa cor aí, ó, Cherry Plum. A Maped tem umas cores engraçadas, né? Tudo em inglês, mas tem uns nomes engraçados. Essa tonalidade é como se fosse um bordô, um vermelho um pouco mais escuro, tá? E eu vou trabalhar sobrepondo as camadas, né? Reparem que quando eu passo ali, eu já trago uma tonalidade mais quente e já vem integrando aí muito bonito essa tonalidade com esse degradê feito pelo marrom, pelo preto e agora com essa cor. E aí, próxima a essa divisão do lábio, eu também faço uma camada bem de leve. Olhem só no papel em branco como essa cor ela fica, né? É um vermelho um pouquinho misturado com carmim, ao meu ver, né? A minha percepção. Então, caso você não tenha esse lápis da Maped, você pode utilizar o bordô e depois misturar com o carmim um pouquinho aí por cima, tá? Agora a cor aí é a Ultraviolet. É um violeta, tá? Que a gente vai trabalhar aí. E eu começo trabalhando nesse degradê aí, dessa região escura de sombra. Vou misturando essa tonalidade às camadas anteriores que a gente já trabalhou. Eu gosto muito de utilizar esse tom de violeta, tá? Principalmente em peles negras. Agora eu vou usar a cor preta, mas eu vou usar ela de uma maneira muito sutil. Eu vou fazer uma pequena camada bem leve em regiões do lábio para escurecer mesmo a pele, né, do lábio, trazer um marrom mais escuro para essa pele. Agora eu vou entrar com essa cor aí, a Strawberry. É um tom de vermelho da Maped. E eu vou começar a construir essa parte mais clara aí do lábio, a parte que recebe mais luz.
E é trabalhando essa construção que a gente vai conseguir construir agora a sensação de volume para o nosso lábio, tá? E eu trabalho de maneira muito suave, para que não fique muito marcada, uma tonalidade quente, uma tonalidade forte. Então eu faço devagar. Agora a cor aí, Lovely Pink, e é um rosa, né? E eu vou trabalhar aí nessa região também, fazendo uma camada fina, tá? Agora essa cor aí, Grenadine, não sei se é assim que fala, mas ele é um tom mais vermelho mesmo. Aquele Strawberry é um tom vermelho um pouco puxado para o rosa, tá? Quase um rosa fúcsia, mas é bem misturado com vermelho. Aqui já é um tom de vermelho puro, tá? Que a gente vai trabalhar e vai continuar construindo. Então precisa também dosar aí o peso da mão, construir uma camada apenas fina, né? Respeitando a direção da textura, né? Do lábio. Então reparem que eu faço todo o preenchimento do lábio, mas eu também vou fazendo na direção em que a textura do lábio me pede, tá certo? Agora eu vou entrar aí com a tonalidade do T2, do Caras e Cores, e eu vou passar por toda essa região mais quente e vou dar uma pequena esfriada aí também, né? Nessa região aí do lábio, nessas cores tão quentes que a gente acabou de passar aí. E olha só como que essa cor, né, ela traz um efeito tão bonito aí pro lábio. Ela conseguiu esfriar bastante, trazer bastante naturalidade, uma cor de pele aí pro nosso desenho, né? Como que faz diferença aí. Caso você não tenha esse T2, eu vou sugerir que você utilize um lilás claro, tá? Que no caso do lápis da Maped, eu também não tenho essa referência. Então, por esse motivo eu estou utilizando a Faber-Castell aí, Caras e Cores. Aqui nessa região eu já vou fazendo essa conexão, né? Entre o rosa e esses tons mais quentes aí que a gente utilizou. Então também vou utilizar o T4 agora, que é um tom de marrom escuro, é como se fosse um sépia, do Caras e Cores também. Aí no caso vocês podem utilizar o sépia. E vou escurecer algumas regiões. Mas reparem que é tudo de uma maneira bem leve e suave, tá? Para que as transições elas aconteçam com uma leveza das cores, né? Para que tudo isso fique o mais natural possível. E aí eu dou uma pequena escurecida próxima a essa divisão da boca. Isso vai fazer total diferença, mas de maneira bem leve, bem suave. E reparem como que a gente já conseguiu construir esse volume, né? Trabalhando bem as camadas e trabalhando bem as regiões escuras e as regiões claras. Bom, e ao mesmo tempo que eu faço o preenchimento, né, dessa camada, eu também vou reforçando esses riscos e a textura do lábio. E eu pego o branco da Super Soft e venho clareando algumas regiões aí de brilho. E além de misturar um pouquinho as cores, eu vou dando uma leve clareada. Esse lápis, ele sobrepõe as camadas de lápis anteriores. Realmente a Super Soft tem uma qualidade muito boa e consegue fazer esse tipo de trabalho, tá? Esse lápis branco aí da Super Soft, ele é muito bom. E agora eu pego o estilete e eu começo a fazer pequenos risquinhos bem próximo ali à textura escura que a gente construiu, né? Para trazer toda uma realidade, trazer um pouquinho de brilho para o lábio e para o desenho. E todas as vezes, gente, que vocês forem trabalhar com estilete, façam com calma, cuidado para
Primeiro, não se machucar, tá? Se você é criança, por favor, não pegue o estilete sem autorização dos pais. E trabalhem com cuidado para não rasgar a folha, tá? Tem horas que trabalhar com estilete faz toda a diferença, né? No caso daqui, traz toda uma textura e um volume para o nosso desenho. E percebam como que, mesmo utilizando o lápis da Maped e da Supersoft, eu consigo fazer um bom trabalho com estilete. E agora, para reforçar um brilho bem intenso que tem aí, eu venho com a caneta Posca. Você pode utilizar a caneta gel se você não tiver a Posca. E começo a demarcar essas regiões de brilho mais forte. Tem uma região de brilho bastante intenso, então eu prefiro trabalhar com a caneta gel para conseguir esse efeito. E para suavizar essa marcação, né, da Posca, eu dou umas batidinhas com o dedo para deixar mais suave. E aí eu tô entrando com o canela de novo e eu espero secar um pouquinho a caneta, né? E faço de maneira bem suave uma sombra com essa tonalidade, né? Para que fique em alguns locais um brilho um pouco mais natural, né? Não fique tão marcado assim com a caneta gel ou a caneta Posca. E aí com o marrom escuro eu vou marcando também as regiões mais escuras e vou também suavizando esse brilho que eu fiz com a caneta gel. Eu vou fazendo pequenas sombras, assim como a gente fez com canela, mas agora com marrom escuro, mas de maneira bastante cautelosa, cuidadosa, para que também não se perca, né, as regiões de brilho que construímos. Muito bem, chegamos ao final da construção dessa boca de pele negra. Eu gostei muito do resultado, foi a primeira vez que eu utilizei o lápis da Maped e eu fiquei bastante surpreendida com a capacidade que esse lápis tem de sobrepor as camadas, tá? Por ser um lápis bastante escolar e um lápis de fácil acesso, de um valor bem baixo, me surpreendeu bastante. E aí, desenhista, deu para entender bastante coisa, não é? De como a gente consegue construir uma boca realista mesmo utilizando materiais escolares. Então, se no momento você não consegue investir um pouco mais na sua arte comprando materiais profissionais, utilize esses materiais escolares mesmo, que com eles você já vai começar a ter uma grande oportunidade de trabalhar e de evoluir com seus desenhos realistas. Vejo você no próximo vídeo, um grande abraço, não esquece do like, tchau!